Boa noite ou boa madrugada. Não sei exatamente em que hora do relógio você está neste momento. O que eu sei é que você provavelmente está aí, tentando dormir, e o sono parece estar fugindo de você. É aquela sensação esquisita de virar para um lado, depois para o outro, ajeitar o travesseiro, mexer a perna, suspirar fundo e nada de cair no sono. E já que a mente insiste em ficar acordada, que tal usar esse tempo para viajar um pouco comigo? Não uma viagem qualquer, mas uma viagem pela nossa galáxia. Sim, isso mesmo, a Via Láctea. Vamos conversar sobre curiosidades, coisas impressionantes, detalhes que a ciência já descobriu e que às vezes nem nos damos conta de como são extraordinários. E eu prometo, se no final desse papo você não tiver dormido, pelo menos terá aprendido algumas coisas bem interessantes para contar depois. Às vezes, a gente perde o sono e no silêncio da noite, o pensamento corre mais rápido que a própria galáxia. E já que você está aqui comigo, deixando o tempo passar em boa companhia, aproveito para te pedir uma coisinha rápida. Se esse tipo de viagem cósmica te agrada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Parece pequeno, mas ajuda demais para que eu continue trazendo essas histórias e curiosidades do universo. Assim, toda vez que a insônia bater, você já vai saber onde encontrar uma voz calma e algumas boas histórias para te acompanhar. Uma coisa que eu acho fascinante é pensar no tamanho dela. A nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você pudesse viajar à velocidade da luz, demoraria 100 mil anos para cruzá-la de um lado ao outro. E lembre-se, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Só para você ter ideia, a luz da Lua até a Terra demora pouco mais de um segundo. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até nós. Agora compara isso com 100 mil anos. É um tamanho que foge totalmente da nossa capacidade de comparação. A gente pode tentar imaginar com metáforas, mas no fundo, a mente humana não consegue de fato visualizar uma escala tão grande. E apesar desse tamanho todo, a Via Láctea não é nem de longe a maior galáxia do universo. A nossa vizinha Andrômeda, por exemplo, é maior do que ela, com cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro. E existem galáxias muito maiores ainda, chamadas galáxias elípticas gigantes, que podem ter até 1 milhão de anos-luz de extensão. Então, se a Via Láctea fosse uma cidade de médio porte, o universo estaria cheio de metrópoles muito mais gigantescas. Mas, ainda assim, é nela que vivemos, e por isso ela é tão especial para nós. O Sol, a estrela que ilumina nossas vidas todos os dias, não está no centro da Via Láctea. Na verdade, ele está bem afastado, mais ou menos a 2/3 do caminho do núcleo até a borda, localizado num braço espiral chamado Orla de Órion. Esse nome soa até poético, mas basicamente significa que estamos numa região relativamente calma, longe das zonas mais caóticas do centro galáctico. E é uma sorte estarmos aqui, porque se o Sol estivesse muito mais perto do centro, onde há uma densidade gigantesca de estrelas e muita radiação, talvez a vida na Terra nem tivesse surgido. O nosso bairro cósmico é tranquilo o suficiente para a vida florescer. Agora, falando no centro da galáxia, é lá que as coisas realmente ficam intensas. O núcleo da Via Láctea abriga um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A asterisco. Esse monstrão tem a massa equivalente a cerca de 4 milhões de sóis. Para você imaginar, um buraco negro é um objeto tão denso, mas tão denso, que nada consegue escapar de sua gravidade, nem mesmo a luz. Isso significa que não conseguimos ver o buraco negro diretamente. O que a ciência faz é observar o movimento das estrelas ao redor dele. E o que se percebe é que essas estrelas giram em torno de um ponto invisível, com velocidades altíssimas, o que só faz sentido se ali houver uma concentração gigantesca de massa. Esse é o Sagitário A asterisco.
Em 2022, o mundo viu pela primeira vez uma imagem direta, ou melhor, um registro indireto da radiação ao redor desse buraco negro. E foi um momento histórico para a astronomia. Apesar do nome assustador, o Sagitário A asterisco não está nos engolindo nem nada do tipo. Ele está muito distante, a cerca de 27 mil anos-luz da Terra, ou seja, completamente fora de alcance para nos preocuparmos. Mas é impressionante pensar que, no coração da nossa galáxia, existe esse abismo gravitacional colossal, uma espécie de guardião silencioso. Falando em estrelas, há algumas curiosidades que deixam qualquer um de boca aberta. Por exemplo, existe uma estrela chamada VY Canis Majoris, que é considerada uma das maiores já catalogadas. Ela tem cerca de 1.500 vezes o tamanho do Sol. Para você imaginar, se essa estrela estivesse no lugar do Sol, ela engoliria até a órbita de Júpiter. É tão descomunal que parece até invenção de ficção científica. Mas não é só pelo tamanho que as estrelas chamam a atenção. Algumas delas vivem vidas extremamente diferentes das do nosso Sol. Por exemplo, as estrelas de nêutrons. Elas são restos de estrelas muito maiores que o Sol, que explodiram em supernovas. O que sobra é um núcleo tão denso que uma colher de chá de matéria dessa estrela pesa tanto quanto uma montanha inteira na Terra. Além disso, muitas dessas estrelas giram em velocidades absurdas, chegando a centenas de rotações por segundo. Imagine um corpo do tamanho de uma cidade girando centenas de vezes a cada segundo. É difícil acreditar que isso existe, mas existe, e nós as chamamos de pulsares, porque emitem pulsos regulares de radiação que podem ser captados aqui na Terra. Também tem as chamadas anãs marrons, que são estrelas fracassadas. Elas nasceram, mas não tinham massa suficiente para iniciar a fusão nuclear, que é o que faz uma estrela brilhar de verdade. Então, elas ficam ali, meio apagadas, como se fossem um quase-estrela. É fascinante pensar que até no espaço existem histórias de tentativas que não deram certo. E aí entram os exoplanetas, que são planetas fora do nosso sistema solar. Até agora, os astrônomos já confirmaram mais de 5.000 exoplanetas só na Via Láctea, e isso é apenas a ponta do iceberg. A maioria deles foi descoberta com métodos indiretos, como a observação de pequenas quedas na luz de uma estrela quando o planeta passa na frente dela. Mas, mesmo sem vê-los diretamente, já sabemos que existem mundos extremamente diferentes do nosso. Alguns têm atmosferas de gás fervente, outros podem ter chuvas de vidro, ventos de milhares de quilômetros por hora, oceanos de metano líquido. E o mais impressionante é que se estima que só na nossa galáxia possam existir bilhões de planetas em zonas habitáveis, onde a vida poderia surgir. Bilhões. Isso coloca aquela pergunta inevitável: será que estamos sozinhos? Enquanto você pensa nisso, também vale lembrar das nebulosas. São aquelas nuvens gigantes de gás e poeira que muitas vezes se tornam berçários de estrelas. A nebulosa da Águia, por exemplo, tem uma região chamada Pilares da Criação, que ficou famosa nas fotos do telescópio Hubble. São colunas de gás com vários anos-luz de altura, onde novas estrelas estão nascendo. O incrível é pensar que o próprio Sol já deve ter surgido em uma região assim, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, quando olhamos para uma nebulosa, é quase como olhar para um berçário cósmico, um lugar onde futuros sistemas solares estão sendo preparados. E claro, como tudo no universo, a galáxia também tem um futuro. Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, a Via Láctea vai colidir com Andrômeda. Isso não significa que vai ser um choque como carros batendo, porque as estrelas estão tão distantes umas das outras que provavelmente a maioria simplesmente vai se reorganizar em novas órbitas. Mas, ainda assim, o espetáculo vai ser inimaginável.
Duas galáxias se fundindo, formando uma gigantesca nova galáxia elíptica. Infelizmente, ou felizmente, não estaremos aqui para ver. E se pensar em colisão de galáxias parece assustador, vale reforçar: não há motivo para pânico. Primeiro, porque isso vai acontecer num tempo tão distante que a humanidade provavelmente já terá se transformado em algo completamente diferente, se é que ainda existirá. Segundo, porque as distâncias entre as estrelas são tão grandes que, mesmo numa fusão galáctica, a chance de duas estrelas realmente se chocarem é quase nula. O que muda são os campos gravitacionais, que reorganizam as órbitas, e o desenho da galáxia. De um ponto de vista cósmico, é quase como misturar duas nuvens de poeira em câmera lenta, onde os grãos raramente batem, mas a forma do conjunto inteiro muda para sempre. Agora, vamos falar sobre outra coisa que impressiona muito: a viagem que o Sol faz ao redor do centro da galáxia. Nós estamos acostumados a pensar no Sol como algo fixo no céu, que só gira em torno de si mesmo e ilumina a Terra. Mas, na verdade, o Sol está em movimento constante, orbitando o centro da Via Láctea, a uma velocidade de cerca de 828 mil quilômetros por hora. Mesmo a essa velocidade absurda, ele leva aproximadamente 225 milhões de anos para dar uma volta completa na galáxia. É um período tão longo que os cientistas chamam de ano galáctico. Desde que a Terra surgiu, há 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta completou algo em torno de 20 dessas voltas em torno da galáxia. Isso significa que quando os dinossauros estavam caminhando sobre a Terra, o sistema solar estava em outra parte completamente diferente da Via Láctea. E se você parar para pensar, é como se estivéssemos viajando numa estrada interminável, sem nunca dar a volta completa no quarteirão da vizinhança. Outro ponto curioso é que a Via Láctea não viaja sozinha. Ela faz parte de um conjunto de mais de 50 galáxias chamado Grupo Local. Esse grupo inclui Andrômeda, a galáxia do Triângulo, e dezenas de galáxias anãs que orbitam as maiores. O grupo local, por sua vez, está dentro de uma estrutura ainda maior chamada superaglomerado de Virgem, que contém milhares de galáxias. E hoje já sabemos que esse superaglomerado é apenas parte de algo ainda mais gigantesco, o Laniakea, um superaglomerado de superaglomerados, com centenas de milhares de galáxias. Então, a Via Láctea, por mais grande que pareça, é apenas uma pontinha numa rede cósmica inimaginavelmente vasta. Dá até um certo alívio pensar nisso. Nossos problemas diários são microscópicos diante dessa imensidão. Mas vamos voltar o olhar para dentro da nossa galáxia, porque há muita coisa fascinante a ser dita. Uma delas é sobre o halo da Via Láctea. Quando você pensa na galáxia, provavelmente imagina aquela forma em espiral, com braços cheios de estrelas. Só que essa parte visível é apenas o centro do espetáculo. Ao redor de tudo isso, existe um halo esférico formado por estrelas antigas, aglomerados globulares e uma grande quantidade de matéria escura. Esse halo é quase invisível, mas exerce uma influência tremenda sobre o funcionamento da galáxia. A matéria escura, em especial, é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Nós sabemos que ela existe porque a rotação das galáxias não faz sentido apenas com a matéria que conseguimos observar. Há algo a mais segurando as estrelas em suas órbitas, e esse algo não emite luz, não interage com a radiação, só exerce gravidade. É como se o universo tivesse uma parte secreta, invisível, que dá a sustentação a tudo o que vemos. Na Via Láctea, acredita-se que mais de 80% da massa esteja na forma dessa matéria misteriosa. E por falar em mistério, você sabia que a Via Láctea tem canibalizado outras galáxias ao longo de sua história? Sim, nossa galáxia cresceu devorando as menores que encontrava pelo caminho. Os astrônomos já identificaram rastros de antigas colisões, correntes estelares que são como cicatrizes de galáxias engolidas.
Isso mostra que o universo, apesar de parecer calmo quando olhamos de longe, é um lugar de disputas constantes, onde as estruturas maiores absorvem as menores ao longo de bilhões de anos. Nós mesmos estamos atualmente devorando algumas galáxias anãs, como a galáxia elíptica anã de Sagitário. É um banquete cósmico que acontece em escalas de tempo absurdamente longas. Agora, quero trazer uma curiosidade mais prática, que você pode até experimentar numa noite estrelada. Quando olhamos para a faixa da Via Láctea no céu, estamos vendo a galáxia de dentro. É como tentar ver uma floresta estando no meio dela. Tudo o que vemos são troncos e folhas amontoados em todas as direções. Essa faixa brilhante é a concentração de estrelas de poeira vista de lado. E os pontos mais densos, como na constelação de Sagitário, indicam a direção do centro da galáxia. Saber disso muda a forma como enxergamos o céu. Aquela faixa não é apenas bonita, é a estrutura da nossa própria casa cósmica. E não podemos esquecer da importância que a Via Láctea tem para a humanidade desde tempos antigos. Muitas culturas olharam para essa faixa brilhante e criaram mitos para explicá-la. Os gregos, por exemplo, acreditavam que era o leite da deusa Hera que havia se espalhado pelo céu. Daí o nome Via Láctea, que significa caminho de leite. Os povos indígenas da América do Sul viam nela animais e espíritos e muitas vezes usavam a posição da Via Láctea para marcar o calendário agrícola. Ou seja, essa galáxia não é apenas um objeto astronômico, ela também é parte da nossa cultura, do nosso imaginário e da forma como aprendemos a entender o mundo. Outra coisa interessante é pensar no silêncio do espaço. Você pode imaginar que num lugar cheio de explosões de estrelas, colisões e radiação, haveria muito barulho, mas o espaço é praticamente um vácuo, o que significa que o som não se propaga como aqui na Terra. Então, tudo o que acontece lá fora é silencioso. Uma supernova pode liberar energia suficiente para brilhar mais que toda uma galáxia por alguns dias, mas se você estivesse por perto, não ouviria nada. É uma espécie de paradoxo. O universo é ao mesmo tempo um lugar extremamente violento e incrivelmente silencioso. E já que falei em supernovas, é bom destacar: a Via Láctea tem, em média, 2 ou 3 supernovas por século. Pode parecer pouco, mas para quem vive apenas algumas décadas é algo raro. A última supernova visível a olho nu na nossa galáxia aconteceu em 1604 e foi registrada por Johannes Kepler. Desde então, nenhuma tão brilhante apareceu. Claro, os astrônomos acompanham várias candidatas a explodir nos próximos milhares de anos, como a famosa Betelgeuse, que não está exatamente na Via Láctea central, mas faz parte do nosso céu noturno. Quando uma estrela explode tão perto de nós, é um espetáculo que pode transformar a noite em dia por semanas. Uma outra curiosidade é a relação da nossa galáxia com os chamados raios cósmicos. Eles são partículas de altíssima energia que viajam pelo espaço e atingem constantemente a Terra. Grande parte desses raios vem de eventos violentos na Via Láctea, como supernovas e pulsares. Apesar de atravessarem nossos corpos o tempo todo, eles não representam perigo, porque a atmosfera da Terra nos protege. Mas é curioso pensar que, enquanto você está aí deitado, partículas vindas de explosões estelares a milhares de anos-luz de distância estão atravessando você. É um lembrete de que estamos, o tempo todo, conectados com os eventos mais extremos do universo. E claro, a galáxia não seria a mesma sem a poeira cósmica. Quando falamos em poeira, você talvez imagine algo como sujeira acumulada debaixo da cama. Mas no espaço, a poeira é feita de minúsculos grãos de silicato, carbono e gelo. Essa poeira bloqueia a luz das estrelas, criando regiões escuras no céu que, a olho nu, parecem vazias. Mas, na verdade, muitas dessas áreas são berçários estelares ativos. Sem a poeira, não haveria planetas nem vida, porque são esses grãos que, com o tempo, se juntam para formar novos mundos.
Então, até o que parece insignificante no espaço é essencial para a existência. Outra coisa pouco comentada é o fato de que o sistema solar não segue uma trajetória perfeitamente plana dentro da Via Láctea. Ele oscila para cima e para baixo em relação ao plano galáctico, como se estivesse surfando numa onda cósmica. Esse movimento dura dezenas de milhões de anos e pode influenciar até mesmo na quantidade de cometas que entram no sistema solar, já que passamos por regiões de maior ou menor densidade de poeira e estrelas. Ou seja, a posição da Terra na galáxia pode, em última instância, ter impacto na própria história da vida aqui. E para fechar este bloco, quero voltar ao tema das estrelas, porque há um detalhe que sempre me chama a atenção. Muitas das estrelas que vemos no céu já não existem mais. A luz delas demorou centenas ou milhares de anos para chegar até nós. Então, quando você olha para uma estrela, está olhando para o passado. É como se estivesse recebendo uma carta escrita séculos atrás. Algumas dessas estrelas podem já ter explodido, mas a notícia ainda não chegou. É uma lembrança constante de que o universo é também uma máquina do tempo, nos mostrando o que já aconteceu, mas não necessariamente o que está acontecendo agora. E já que falamos em tempo e em como olhar para o céu é olhar para o passado, deixa eu te contar algo ainda mais curioso. Se você fosse capaz de observar o centro da Via Láctea a olho nu, estaria vendo como ele era há 27 mil anos. Isso porque a luz demora esse tempo todo para viajar até aqui. Ou seja, o que você enxerga no céu nunca é o presente, mas sempre uma versão atrasada da realidade. É quase como assistir a uma gravação antiga e não a transmissão ao vivo do universo. Isso acontece com tudo. A lua que você vê agora é a lua de pouco mais de um segundo atrás. O sol que ilumina sua tarde é o sol de 8 minutos atrás. Com as estrelas, esse atraso pode ser de séculos, e com galáxias distantes, de milhões ou até bilhões de anos. Então, toda vez que você levanta os olhos para o céu noturno, está, de certa forma, fazendo uma viagem no tempo. A Via Láctea é também um lugar cheio de formas diferentes de agrupamento estelar. Existem os chamados aglomerados globulares, que são concentrações de centenas de milhares de estrelas, todas amontoadas em uma esfera compacta. Elas ficam geralmente no halo da galáxia e são compostas por estrelas muito antigas, algumas com mais de 12 bilhões de anos. É quase como se fossem fósseis vivos, registros de como era a galáxia no início da sua formação. Já os aglomerados abertos são bem menores e menos densos, e muitos deles ainda estão ligados a nebulosas. Um exemplo famoso é o das Pléiades, visíveis a olho nu como um pequeno conjunto de estrelinhas na constelação de Touro. Esses aglomerados abertos costumam se dispersar ao longo de centenas de milhões de anos. Então, podemos considerá-los temporários, enquanto os globulares são como pedras fundamentais da galáxia. Outra curiosidade é sobre a química das estrelas. Você já deve ter ouvido a frase: somos feitos de poeira de estrelas. E isso é literalmente verdade. Elementos como carbono, oxigênio, ferro e cálcio, que estão nos nossos ossos, nos músculos e até no ar que respiramos, foram forjados no interior de estrelas que já morreram há bilhões de anos. Cada vez que uma estrela massiva explode em supernova, ela espalha esses elementos pesados pelo espaço, enriquecendo a galáxia e permitindo que novas gerações de estrelas e planetas surjam mais complexos. O Sol, por exemplo, é uma estrela de segunda ou terceira geração, o que significa que ele já nasceu em uma região do espaço que havia sido polvilhada por gerações anteriores de estrelas. Então, de certa forma, a vida na Terra é o resultado direto do ciclo de nascimento e morte das estrelas da Via Láctea.
Falando em ciclos, há também o movimento das próprias estrelas dentro da galáxia. Elas não ficam paradas, claro. Cada estrela tem sua própria órbita ao redor do centro, e muitas vezes essas órbitas são inclinadas, excêntricas ou até mesmo retrógradas, ou seja, na direção contrária da maioria. Isso acontece especialmente com estrelas que vieram de galáxias que a Via Láctea devorou no passado. Elas carregam consigo uma espécie de assinatura, uma memória do lugar de onde vieram. Assim, quando os astrônomos estudam o movimento das estrelas, conseguem reconstruir a história da galáxia, quase como um arqueólogo reconstituindo uma civilização perdida a partir de fragmentos de cerâmica. E não dá para esquecer das anãs brancas, que são o destino final de estrelas como o nosso Sol. Depois que uma estrela média consome todo o seu combustível, ela expulsa suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária. E o que sobra é um núcleo quente e denso, a anã branca. Ela não gera mais fusão nuclear, apenas brilha lentamente, esfriando ao longo de bilhões de anos. Em escalas de tempo tão longas que nem conseguimos imaginar, essas anãs brancas se tornarão anãs negras, estrelas mortas e apagadas. O universo, daqui a trilhões de anos, poderá ser um lugar dominado por esses cadáveres estelares. Mas, felizmente, ainda estamos longe dessa etapa final. Outro fenômeno curioso na Via Láctea são as chamadas microlentes gravitacionais. Elas acontecem quando a gravidade de um objeto como uma estrela ou até mesmo um planeta curva a luz de uma estrela mais distante. É um efeito previsto pela teoria da relatividade de Einstein e que permite detectar objetos que, de outra forma, seriam invisíveis. Graças a esse fenômeno, já conseguimos encontrar planetas que vagam solitários pelo espaço, sem orbitar nenhuma estrela. São os chamados planetas errantes. Imagine só, mundos inteiros, possivelmente com oceanos congelados ou atmosferas exóticas, vagando sozinhos na escuridão, sem nenhum sol para aquecê-los. E esses planetas estão por aí, em nossa própria galáxia, espalhados em número possivelmente maior do que as próprias estrelas. A Via Láctea também tem regiões de intensa atividade de formação estelar, conhecidas como regiões H2I. Elas são enormes nuvens de hidrogênio ionizado, iluminadas pelas estrelas jovens que acabam de nascer. Nessas regiões, o brilho é tão intenso que elas aparecem como manchas luminosas até mesmo em telescópios pequenos. Um exemplo famoso é a nebulosa de Órion, que pode ser vista a olho nu em céus escuros. Ela está a apenas 1.300 anos-luz de distância, o que a torna uma das regiões de nascimento estelar mais próximas da Terra. Quando olhamos para a nebulosa de Órion, estamos basicamente assistindo ao processo de fabricação de estrelas e planetas, algo que também aconteceu com o nosso próprio sistema solar bilhões de anos atrás. Agora, talvez você esteja se perguntando: se a galáxia é tão cheia de estrelas, por que o céu não é completamente brilhante à noite? Essa questão já foi levantada no século XIX e ficou conhecida como o paradoxo de Olbers. A ideia era: se existem infinitas estrelas distribuídas pelo espaço, então o céu deveria ser completamente iluminado em todas as direções, sem escuridão. Mas a realidade é diferente por dois motivos principais. O universo não é infinito em idade, ele tem cerca de 13,8 bilhões de anos e a luz de muitas estrelas ainda não teve tempo de chegar até nós. Além disso, a expansão do universo estica a luz das galáxias distantes, deslocando-a para o infravermelho e tornando-a invisível a olho nu. Graças a isso, temos o céu noturno escuro, pontilhado de estrelas que tanto nos inspira. Outra curiosidade
curiosidade fascinante é que a Via Láctea emite rádio, raios X e até raios gama, além da luz visível. Isso porque muitos processos violentos acontecem em seu interior. Estrelas explodindo, buracos negros engolindo matéria, partículas colidindo a velocidades absurdas. Se nossos olhos fossem sensíveis a outros tipos de radiação, o céu noturno seria completamente diferente, muito mais agitado e colorido. É por isso que usamos telescópios que captam diferentes faixas do espectro eletromagnético. Eles nos mostram universos ocultos, revelando aspectos da galáxia que não conseguimos perceber diretamente. E não dá para falar da Via Láctea sem mencionar os cometas e asteroides que circulam em torno do nosso Sol. Eles não fazem parte da estrutura principal da galáxia, claro, mas são um lembrete de que tudo no universo está em movimento, interagindo em escalas diferentes. Muitos cientistas acreditam que os cometas, ao colidirem com a Terra primitiva, trouxeram parte da água e talvez até moléculas orgânicas que deram origem à vida. Ou seja, a nossa própria existência pode estar ligada a eventos que começaram muito antes, em outras partes da galáxia, e que chegaram até nós na forma desses pequenos mensageiros gelados. Também é interessante falar daquilo que não vemos, os buracos negros de massa estelar. Eles se formam quando estrelas muito grandes colapsam ao final da vida. A Via Láctea provavelmente abriga milhões desses buracos negros, espalhados em silêncio pelo disco galáctico. Alguns foram detectados por causa da interação com estrelas próximas, mas a maioria permanece invisível. É quase assustador imaginar que há tantos desses objetos escondidos por aí e nós só conhecemos uma fração deles. Felizmente, as distâncias são tão grandes que a chance de um deles cruzar o nosso caminho é praticamente nula. E para não deixar passar, há também as estrelas hipervelozes. Essas são estrelas que, por interações gravitacionais extremas, foram lançadas para fora do centro da galáxia a velocidades altíssimas, capazes de escapar da atração da Via Láctea. São como projéteis estelares, viajando pelo espaço intergaláctico. Elas nos mostram que o universo não é um lugar estático, mas um palco de forças colossais, empurrando e puxando corpos celestes como se fossem bolinhas de gude em um tabuleiro cósmico. Por fim, quero trazer um último pensamento. A Via Láctea, com toda a sua grandiosidade, não tem consciência de existir. Ela é apenas uma estrutura cósmica, fruto de bilhões de anos de evolução gravitacional. E, no entanto, dentro dela, em um pequeno planeta rochoso, girando em torno de uma estrela comum, surgiu vida inteligente, capaz de olhar para o céu e perguntar de onde veio. Isso é, talvez, a maior curiosidade de todas. Nós somos o universo se perguntando sobre si mesmo. A insônia que você sente agora, esse tempo em que sua mente vagueia sem conseguir desligar, é também uma consequência de sermos seres conscientes em meio à vastidão da Via Láctea. E talvez, no fim das contas, não haja nada mais poético do que isso.